Em 1980, no Haiti, uma mulher chamada Angelina Narcisse estava fazendo compras no mercado quando viu um homem que a deixou paralisada. Ele se parecia exatamente com seu irmão, Clairvius, mas isso era impossível. Clairvius Narcisse tinha morrido e sido enterrado 18 anos antes. Ela tinha certidão de óbito para provar. A família inteira foi ao funeral, mas ali estava ele, olhando para ela. Tremendo, ela se aproximou e perguntou: "Se você é meu irmão, qual era o seu apelido de infância? Aquele que só nós dois sabíamos." O homem respondeu corretamente. Era ele. Mas como? Como um homem pode voltar dos mortos? A resposta, surpreendentemente, está em um peixe. E essa resposta vai nos levar para o lado mais sombrio da ciência, da cultura e do poder da mente humana. A história oficial começa em 1962. Clairvius Narcisse deu entrada em um hospital com febre alta e dores no corpo. Pouco depois, ele começou a tossir sangue e sua condição piorou rapidamente. Os médicos declararam sua morte. 2 dias depois, ele foi enterrado no cemitério perto de sua aldeia. Mas aqui é onde a realidade se separa do que está nos papéis. Clairvius, ele estava consciente o tempo todo. Ele se lembrava de tudo. Ele ouviu os médicos o declararem morto. Ele sentiu o lençol cobrindo seu rosto. Ele se lembra de sua irmã chorando sobre seu caixão. E ele se lembra do som da terra caindo sobre a madeira, prendendo-o na escuridão. O verdadeiro pesadelo, no entanto, começou quando o caixão foi aberto. Ele foi desenterrado, espancado e levado para uma plantação de açúcar, onde passou os próximos 2 anos como um escravo, um zumbi. Como isso é cientificamente possível? A chave está em uma substância chamada tetrodotoxina, encontrada no baiacu. É uma das neurotoxinas mais potentes conhecidas. Apenas 1 miligrama pode ser fatal. O que ela faz é bloquear os canais de sódio nas células nervosas. Isso significa que seus nervos não conseguem disparar. Seus músculos param de responder. A respiração fica superficial, quase imperceptível. O coração desacelera a um ritmo que mal pode ser detectado. Para todos os efeitos, você parece morto. É um estado de paralisia total, uma morte clínica, mas com uma diferença crucial. O cérebro permanece consciente. É como um anestésico geral perfeito, mas sem a parte do sono. O veneno desliga o corpo. Mas para criar um escravo, você precisa desligar a mente. É aí que entra o segundo ingrediente. Depois que a vítima é desenterrada, ela recebe uma pasta feita de uma planta conhecida como pepino do diabo. Essa planta contém substâncias alucinógenas potentes. Como a datura, ela causa desorientação, amnésia e um estado de extrema sugestionabilidade. A vítima perde sua memória, sua identidade e, o mais importante, sua vontade própria. A combinação é diabólica. A tetrodotoxina cria um corpo que parece ter voltado dos mortos. E a datura apaga a mente que vive dentro dele, transformando uma pessoa em uma concha vazia, um autômato. Agora temos um corpo sem vontade, um trabalhador perfeito para uma plantação. Mas quem faz isso e por quê? A resposta não é tão aleatória quanto parece. Clairvius Narcisse não foi uma vítima escolhida ao acaso em uma noite escura. Ele foi condenado. No Haiti, existiam sociedades secretas, como os Bizango, que funcionavam como um sistema judicial paralelo. Elas mantinham a ordem social nas comunidades rurais. Se alguém violasse códigos sociais importantes, como roubar terras da família, essa pessoa poderia ser julgada em segredo. A punição máxima não era morte, mas algo pior. A zumbificação era uma pena capital social. Você seria removido da comunidade, sua identidade apagada e seu corpo usado para o trabalho forçado. Segundo Clairvius, ele foi punido por se recusar a vender sua parte da terra da família. Ele não foi uma vítima inocente de magia negra. Ele foi julgado. Essa história inacreditável atraiu a atenção de um jovem etnobotânico de Harvard, chamado Wade Davis. Nos anos 80, ele viajou para o Haiti determinado a descobrir a verdade. Ele não estava procurando magia, mas ciência. Ele acreditava que existia uma receita real, um pó zumbi, e passou meses ganhando a confiança de feiticeiros ou bocors para obtê-la. Finalmente, ele conseguiu amostras do pó e as trouxe de volta para os Estados Unidos para análise. O que os testes mostraram dividiu a comunidade científica para sempre e iniciou um debate que dura até hoje. Nos laboratórios, a presença da tetrodotoxina foi confirmada. A teoria de Davis parecia correta. No entanto, muitos cientistas céticos apontaram um problema. A quantidade da toxina nas amostras era extremamente baixa e inconsistente. Em algumas amostras, era quase indetectável. Era muito pouco para induzir o estado de morte aparente de forma confiável em todos os casos. Alguns argumentaram que o pó era mais um teatro, um ritual, do que uma arma farmacológica precisa.
Se o veneno era fraco demais para garantir o efeito, o que realmente estava acontecendo com essas pessoas? A resposta é potencialmente ainda mais perturbadora do que a própria toxina. Isso nos leva ao poder da mente e a um fenômeno chamado efeito nocebo. É o oposto do efeito placebo. Se o placebo pode curar porque você acredita que vai ser curado, o nocebo pode matar porque você acredita que vai morrer. Imagine viver em uma cultura onde a crença em zumbis e no poder dos feiticeiros é absoluta. Um dia, você descobre que foi amaldiçoado e condenado pela sociedade secreta. O medo e o estresse são tão intensos que seu próprio corpo começa a desligar. A psicologia chama isso de morte psicossomática. O sistema nervoso simpático entra em parafuso, liberando uma onda de adrenalina que pode causar arritmias cardíacas fatais. Então, o pó talvez não precisasse ser perfeitamente letal, ele só precisava ser o gatilho. O verdadeiro veneno era o medo. A ciência diz que sim, você pode morrer de medo. A história de Clairvaux Narcisse pode parecer algo de um passado distante, mas a ciência por trás dela é assustadoramente atual. O estado de catalepsia, onde uma pessoa parece morta, é uma condição médica real, embora rara. E o princípio químico de usar drogas para apagar a consciência e a vontade está mais presente do que nunca. Pense em drogas sintéticas modernas que causam estados de psicose, desorientação e comportamento imprevisível. Elas operam em caminhos neurológicos semelhantes aos da datura, criando zumbis modernos nas nossas ruas. O fenômeno não ficou nos anos 80. O princípio químico de sequestrar a mente humana ainda está por aí, evoluindo de maneiras que nem Wade Davis poderia prever. O que a história de Clairvaux Narcisse realmente nos ensina? Ela nos mostra que a linha entre a vida e a morte é mais tênue do que imaginamos e nos força a confrontar um medo fundamental. Não o medo de morrer, mas o medo de não morrer completamente. A ideia de ficar preso dentro do próprio corpo, consciente, mas incapaz de se mover ou gritar, é a definição de um inferno pessoal. O legado de Narcisse não é apenas uma história sobre zumbis, mas uma reflexão sobre a consciência e o que significa estar verdadeiramente vivo. E isso nos deixa com uma pergunta inquietante. Quando você for declarado morto, como você pode ter certeza absoluta de que realmente está? Obrigado por assistir. Se gostou dessa história, não se esqueça de se inscrever para mais mergulhos no desconhecido.